Mocuyu, Motumbá, Conofé, Axé, Saravá, salve, salve. Antes de cumprimentar o público da internet, gostaria de estender as bênçãos aos meus filhos e filhas que estão aqui no dia de hoje. Hoje eu convoquei uma pequena reunião, além do nosso ritual costumeiro da Umbanda, do Kum, por duas questões. A primeira, para afirmar e reafirmar que dentro do Tum, dentro daquilo que é pertencente à Umbanda Esotérica Iniciática, eu recebi do meu mestre, Pai Rivas, mestre Arapiaga, a sucessão da Umbanda Esotérica à Umbanda Iniciática. Assim como ele recebeu um dia a sucessão do Pai Mata para o momento em que ele trabalhava dentro da Umbanda Esotérica e mais tarde acrescentou e retificou para o Umbanda Iniciática. Eu sei que isso não é consenso para a maior parte das pessoas envolvidas neste processo e realmente isso não me preocupa, porque o que importava deste processo era o desejo e a palavra do meu Pai de Santo. E foi ele que me colocou aqui. Então, eu represento oficialmente a Umbanda Esotérica Iniciática e mantenho aberta uma escola de iniciação, onde recebo pessoas do Brasil todo para passar por este processo, dando continuidade à iniciação como era e assim também renovada em alguns aspectos pelas retificações de Pai Rivas. Quero deixar aqui o meu apreço a todos os sacerdotes, sacerdotisas da Umbanda como um todo e da Umbanda Esotérica Iniciática. Sei que Pai Mata fez filhos que estiveram ligados a ele até os últimos dias e deram continuidade, o que me deixa muito feliz à sua iniciação e ao trabalho defendido e difundido por ele. Pai Rivas também o fez por meio da minha pessoa, de outras pessoas que estiveram ligadas a ele durante um período, até o momento do falecimento dele. A iniciação, ela se dá de uma forma muito especial dentro da Umbanda do Pai Rivas e da Umbanda Esotérica do Pai Mata. Ela não tem fim, ela é um processo. Logo, eu me desvinculo da casa e continuo pertencente àquela casa. Isso não existe, não dentro daquilo que eu aprendi. Mas eu, deixando claro, primeiro a minha pertença e a minha sucessão. E em segundo lugar, que nunca, em nenhum momento, nós estivemos fechados, que em nenhum momento deixamos de cumprir aquilo que era da nossa obrigação sacerdotal e do nosso compromisso sacerdotal. É lógico que tivemos um período de resguardo que toda casa de santo tem após a passagem de um sacerdote até o momento em que é liberado o fluxo natural dos trabalhos pela sua sucessora ou sucessor. Mas eu, além disso, gostaria de retomar com vocês, e para tanto eu vou fazer lives de 10 minutos, se for necessário, se não continuarei, algumas coisas sobre as religiões afro-brasileiras. Infelizmente, o fundamentalismo muitas vezes toma conta do sacerdócio e faz com que esqueçamos a verdadeira e real motivação de sermos sacerdotisas e sacerdotes, que é trazer o bem-estar comum. É fazer com que as iniciações aconteçam para que as pessoas sejam elevadas à condição de pessoas respeitosas e que respeitam. A formação iniciática, ela se dá para tanto. Ela não se dá para embates, para desentendimentos, seja na Umbanda ou em qualquer outro. Mas eu quero fazer uma memória, que a Umbanda
esotérica, ela é marcada de 1956. É recente. A fundação, o ato fundacional da Umbanda Esotérica se deu em 1956. Mas ela está dentro de um grande campo das religiões afro-brasileiras que teve seu início já com o processo da chegada dos europeus em terras brasílicas. Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu vou até pedir para quem está fazendo as lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, que por gentileza filmem o Data Show para que as pessoas possam acompanhar um pouco da minha fala. Está colocado aqui. Você está na frente. A constante da tradição das religiões afro-brasileiras é a contínua mudança. De Francisco Rivas Neto. Ele, quando cunhou esta frase, sabia que as religiões afro-brasileiras, elas não são estanques. Elas não são religiões estanques. Por gentileza, o segundo. Nós tivemos aqui no Brasil, por volta de 1500, a chegada dos europeus. Mas, em terras brasílicas, já existiam povos. Esses povos nós nomeamos genericamente de índios. Como vocês podem observar, do lado esquerdo, existe ali os troncos. Tupi-Guarani, Dje, Aruaque, Caribe, Panô, Tucano, Charruá e outros tantos grupos que não estão elencados neste mapa. Logo, era uma diversidade étnica gigantesca. Presume-se pelo censo de 2010, por favor, presta atenção, pai. Presume-se que pelo censo de 2010 nós tínhamos 305 etnias no Brasil. Imaginem a época que os portugueses, espanhóis, holandeses e franceses aportaram por aqui. Dentre essas, havia 1.300 línguas levantadas há pouco. Ou seja, cada língua guarda uma cultura. A língua, a fala, guarda valores, guarda éticas que são próprias daquele povo. Por favor. Isso eu estou falando de Brasil. Quando eu vou para a África, vocês podem verificar neste mapa que houve um processo migratório de diversos povos africanos e etnias. Pode acender. Esses povos, estas etnias, elas também somavam aos milhares, assim como línguas. E eu gostaria de deixar registrado que também, de forma homogênea, a gente fala africano, africana, descaracterizando a diversidade oriunda de África. A África tinha múltiplas culturas, religiões, falares e saberes. Quando vieram para o Brasil os africanos escravizados, já tínhamos em África uma colonização franca do povo europeu. Eles já estavam lá pelo menos desde 1450. O primeiro reino que eles entraram foi o reino do Congo. Eles fizeram uma parceria com o rei do Congo e, pasmem, ficaram estarrecidos com o processo de urbanização daquele local. Com a cultura, com as alamedas, com as construções. Era um império. Não era um povo ignorante, assim como os indígenas também não eram. Eram culturas diferentes. Culturas. Mas lá nós tínhamos pelo menos 2.000 línguas.
E vou dizer para vocês, quando chegou aqui no Brasil, os indígenas foram dizimados de 3 formas. Vocês estão com medo do coronavírus? Vocês imaginem o que foi quando o europeu chegou aqui com os seus vírus? Foi dizimado o povo indígena da costa brasileira de uma forma violenta. Aqueles que não foram dizimados pelos vírus, foram dizimados pelas armas e pelos aldeamentos e aprisionamentos. Foi negado desde aquela época a cultura indígena, assim como foi negada a cultura africana. Mas não é ainda. Estes povos, quando vieram para o Brasil, os primeiros a vir foram aqueles que a gente chama hoje de Congo-Angola, que é o povo banto. É a tradição banto. Foram os primeiros a serem trazidos para o Brasil. Vieram aos milhares e foram sendo acomodados em determinadas regiões do nosso país. Este povo miscigenou com os indígenas e miscigenou com os povos europeus. É lógico, eu saio da minha terra, da minha casa, da minha própria terra, como foi com os indígenas, eu tive que me reconstruir. Eu tive que trazer para mim uma reconstrução da minha identidade e da minha religiosidade, da minha cultura. Há de sobreviver-se. A sobrevivência era eminente. E a língua que nós falamos hoje, esse falar meio mais malemolente, é um falar banto. Muitas palavras que nós temos no nosso cotidiano é banca. Moleque, cafuné, não é? Bunda. Muitas palavras que nós temos no nosso vocabulário são de tradição. Mas esses povos entraram por volta de 1503 até 1530 e foram sofrendo uma dilaceração da sua cultura durante mais de 200 anos. Mas foram ressignificando a sua religiosidade. Para encurtar um pouco a minha fala, a região banta é gigantesca, mas era uma língua mais fácil de ser falada e de ter comunicação. Então, as pessoas passaram a se comunicar por meio desta linguagem. É bom que se frise que quando as pessoas escravizavam, elas tinham uma crueldade sem igual de pegar pessoas de etnias diferentes e colocar no mesmo barco para que eles não se comunicassem. E quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa que foi uma fagulha. A pessoa pulou para dentro do barco e veio para o Brasil. Não. Tinha o período de apressamento, que demorava em média 9 meses, em África. Tinha o período de armazenamento nos barracões de África, que era de 9 meses a 1 ano. Tinha o período de translado de África para o Brasil, que era em média de 3 meses. Mais o período de engorda em terras brasileiras, que levavam também por volta de 9 meses. Então vamos colocar 2 anos em que essas pessoas de diversas etnias tiveram juntas na maior atrocidade da vida delas. É lógico que elas iam arrumar um jeito de se comunicar, de se falar, de ter trocas, de se manter viva. E isso formou aqui no Brasil, que veio da tradição banta, o que nós chamamos hoje de candomblé. Essa é uma palavra banta. O candomblé Angola foi feito em terras brasileiras. Ele não é da África. E, aliás, só para ilustrar, existiam portos de cargas em África. Às vezes a pessoa vinha do Senegal, vinha de Benguela, vinha de Cabinda, vinha de Moçambique,
Mas se ela ia do Porto de Angola, ela era colocada como negro de Angola. Se ela ia no Porto de Cabinda, ela ia colocada como negra Cabinda. Então, muitas das tradições foram perdidas, as identificações foram perdidas, porque as pessoas eram remarcadas aos moldes dos traficantes negreiros. Esta era a cultura do traficante negreiro. E a palavra Nagô nasceu disso. Fizemos 3 grandes nações, segundo Soares, a partir disso. A nação Congo-Angola, a nação Nagô e a nação Jeje, que foram os 3 candomblés formados no Brasil. O candomblé Angola não se tem uma data precisa, mas os candomblés Nagôs são da metade do século XIX, 1830, 1850, alguns dizem que um pouco antes. Quem tocava esse candomblé eram as mulheres. As mulheres eram as sacerdotisas. Elas mantiveram a religião africana viva no Brasil. Elas lutaram por esse espaço religioso no Brasil. Mas eu quero chamar vocês a atenção para este livro, Macumbas e Candomblés na Umbanda. Eu estou com a edição na minha mão de 1974. Porque quando a gente fala de Umbanda, nós estamos falando de Umbanda esotérica, nós estamos falando de 1956. Mas muita coisa aconteceu antes de 1956. Muita religião afro-brasileira corria pelos rincões do Brasil afora. Múltiplas formações, religiões diversas, religiões fortes, com influência ora mais indígena, ora mais banto, ora mais dos sudaneses, ora mais dos jejes. Essas religiões estavam espalhadas pelo Brasil. Aí a gente ouve falar dos primeiros calundus brasileiros, né? Que é uma das primeiras leituras que a gente tem da religiosidade brasileira, que é também Angola. Mas, já havia candomblé, já havia pagelância, já havia o calundu. E eu trouxe aqui um gráfico feito por Matsil. Por favor, apaga a luz. Neste gráfico, prestem atenção na parte superior. Eu estou retirando, vou fazer em 2 fases. Ele coloca que existe o ciclo africano no Brasil, de 1551 a 1888. Assim como ele coloca que existe o ciclo ameríndio do Brasil, de antes de 1500, da era pré-cabraliana, antiga cultura indígena. Bom, voltando para os africanos, os grupos sudaneses sobreviventes dos rituais Jeje-Nagô e o grupo Banto, sobrevivente dos rituais Congo-Angola. Abaixo ele coloca os candomblés Jeje-Nagô que ultrapassaram o ano de 1888. E pequena parte desviou-se incorporando, surgindo uma derivação maior entre as influências africanas e indígenas, que é a pagelância, e a fusão gerou o que nós chamamos de candomblé de caboclo. É o encontro entre a cultura africana e indígena da era do século XIX. Por favor, próximo. A parte de baixo desse mesmo gráfico tem lá que esses candomblés Jeje-Nagô, Angola, misturados com a Umbanda, geraram segundo tipo de candomblé de caboclo, porque já existiu o primeiro que nós vimos assim. Este tipo de ciclo interpretou a fim de promover uma evolução. E essa evolução, ele falou que era Umbanda propriamente dita.
e considerada porque revelou uma nova sistemática mística, mediúnica e doutrinária. Minha gente, queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. O candomblé de caboclo existia antes dessa segunda fase. O candomblé de caboclo veio do candomblé. Mais especificamente do candomblé angola. E depois foi abraçado por outras nações iorubais que têm os encantados. E ele falou aqui que a Umbanda ela veio do candomblé Angola, aliás, do candomblé de caboclo com a pagelança. A única coisa é que vem dentro dessa doutrina que promove reações, readequações de valores. Por favor. Tem também neste mesmo livro, na página 105, que está escrito assim: esse catimbó, conforme acabamos de dizer, foi produto de uma degeneração maior e teve sua origem lá no norte e nordeste do Brasil, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Nele, no princípio, houve uma certa hierarquia, assim mais ou menos formada. Tinha o mestre, chefe de grupamento, a rainha, espécie de segundo chefe, o secretário, a secretária, mestre da rainha, além dos discípulos, homens e mulheres. Por favor. Não, continua. Foi? E eu quero chamar aqui na atenção que na página 105 ele coloca: as evocações eram e ainda são para os denominados de mestres de linha do astral. Daí veio a origem histórica popular, não oculta esotérica, das 7 linhas ou vibrações tradicionais da Umbanda, que diziam como os encantados que tanto podia ser caboclos índios desencarnados ao mundo. Parmata fala, na sua obra, Macumbas e Candomblés, que as 7 linhas da Umbanda esotérica têm a sua ascendência no Catimbó. São as 7 cidades sagradas do Catimbó, da Jurema. Mas não para por aí. Ele também fez outras colocações. E uma delas, e verdadeiramente a palavra Umbanda surgiu no Brasil mesmo, nos primeiros terreiros de vivência popular, que inicialmente eram tidos como candomblés de caboclos. Assim, entremos na concepção esotérica dos iniciados umbandistas sobre orixás e outros pontos fundamentais. De princípio, a genuína corrente astral de Umbanda selecionou somente 5 dentre os orixás cultuados do Nagô e fez adaptações, revelando mais 2 para se entrosarem no conceito centenário de quase todas as escolas iniciáticas do mundo. Não sou eu quem falo isso. Quem fala isso foi quem fundou o Umbanda esotérico. Ele trouxe a origem. Ele trouxe o pai candomblé de caboclo, a mãe a pagelança e os avós o candomblé. Ele tirou do candomblé Nagô o orixá. Ele tirou do candomblé Angola a penga. Ele tirou do candomblé Jeje o jogo de fato. É lá na nossa ancestralidade que mora os princípios da diversidade que nós temos de cultuar. A nossa ancestralidade e origem mostra que somos diversos em nossa formação e, portanto, temos que ter amplo e restrito respeito pela diversidade das religiões afro-brasileiras. Isso tem que ser um mote, porque senão eu estou negando a minha ancestralidade. Eu vou ser um abicu, um filho nascido morto, como diria no candomblé. E nós não somos, nós somos vivos e vivas. A Umbanda esotérica está viva. E a grandiosidade das retificações feitas por Pai Rivas
em relação a estas questões, devolvendo as africanidades para a sala de estar, como ele dizia, é honesta, honrada e de muito, mas muita coragem que ele realizou. Você olhar criticamente para a sua religião e saber ponderar sobre os aspectos que são necessários ser repensados, faz parte de um grande sacerdote, de uma grande sacerdotisa. Ele foi feito sucessor não para ser reprodutor, que se ele fosse ser reprodutor deste livro, estaria ótimo. Ele foi feito sacerdote para renovar, revigorar, revitalizar a Umbanda esotérica, e assim ele o fez. Tanto é que quem está falando com vocês hoje como sucessora é uma mulher que antigamente era vetado pela forte influência que se tinha do catolicismo, em que mulher não tinha lugar. As umbandas cristãs ainda tinham uma visão onerosa a respeito das mulheres. Não tem mais. E também da pagelança, como vocês viram, que a mulher era a segunda, não era a primeira. Deixando isto claro, eu quero passar para uma outra questão sobre isso. Trouxe para vocês como a Umbanda nunca esqueceu as Iabás, embora tenha escolhido 5 delas. E eu vou ao primeiro ponto cantado. Ouvimos na voz do Pai Mato e da Mãe Salete uma evocação clássica da Umbanda esotérica a Oxum. Um canto sentido de louvação a um orixá que não está neste panteão do 7. Podem me dizer, é a cabocla de Oxum. Mas para ter caboclo, para ter divindade. Não é caboclo de Xangô, tem uma cabocla de Oxum ligada às águas. É uma justificativa, mas não tão plena assim. Mas aí nós vamos ouvir na voz, pode deixar a luz acesa. Nós vamos ouvir na voz, não, melhor gostar, né? E o mar estende uma noite, mas um canto na capoeira. Veio a espada de Ogum batalhar, Ogum em Taguanda esses filhos protegem. E assim eu quero chamar a atenção para aquilo que é o núcleo estruturante das religiões, também trabalhado por Pai Midas. Ele não muda. As questões sociocomportamentais têm que ser revistas. O núcleo está lá, a gente nunca vai deixar isso. Ele é vivo nos nossos terreiros. Não só no ponto cantado, mas como eu disse na Pembra, não é? Nos orixás cultuados. Ele está lá. Talvez a gente cante esses pontos sem saber que há por detrás dele uma força viva do culto Nagô, do orixá. E assim, eu espero ter deixado para vocês a expectativa
de uma reflexão, senão a certeza dela. Mas eu quero mostrar a vocês, em última contribuição, aqui uma foto do Pai Rivas, quando ele foi consagrado. Pai Rivas sendo consagrado por Pai Mata, num dia histórico, em 1983. E ele, aí neste momento, recebe direto do Pai Guiné as ordens e direitos de trabalho e também da representatividade dele dentro da Umbanda. No ano de 2000, eu não sei ao certo, eu tinha 29 anos. Neste momento eu tinha 29 anos. 98? 94. 1994. Eu recebi direto do Pai Chico a minha iniciação. A semelhança não deve ser à toa. E nem deve ser aleatória. Porque eu não me lembro de outra pessoa em que o próprio Pai Rivas incorporou para que fosse passado a iniciação e as ordens de trabalho. Por favor, assim, isso é um introito. É um pequeno introito. Nós vamos debater muitas outras questões ao longo deste ano. Vamos revisitar os valores da Umbanda esotérica, não para destruí-la, mas para fortalecê-la em sua grandiosidade, reconhecendo em nosso passado a grandeza dessa diversidade da força e trazendo para o nosso presente a defesa da diversidade das religiões afro-brasileiras e não nos elencando como a única verdade, a única realidade, e sim colocando para todos que existem verdades, realidades, e que todas elas são de igual importância dentro das religiões afro-brasileiras. Hoje eu estou aqui na Umbanda esotérica iniciática. Amanhã poderei estar no meu terreiro de candomblé de caboclo com muito orgulho. Outro dia poderei estar na minha quimbanda com muito orgulho. Outro dia poderei estar no meu candomblé. Isso o meu pai me passou. E eu tenho uma interrogação. Não será por isso que Pai Mata deixou a ele também? Foi uma das questões, além da capacidade irrefutável deste homem como sacerdote. Porque ele nunca negou isso. Ele sempre percorreu pelas religiões afro-brasileiras. Ele sempre esteve eivado por esta diversidade. E eu sou feliz porque ele me fez assim. Então agradeço ao Pai Mata por ter estruturado uma escola. Agradeço ao Pai Rivas por ter retificado e ratificado essa escola. E agradeço a ambos, principalmente ao Pai Rivas, por ter colocado uma mulher no lugar que ele foi negado há muito. E podem ter certeza, eu vou levar um Umbanda esotérica.